Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, hoje apresentando um tema pela TV Tudo Web, 20 anos de comunicação, e eu aqui comemorando mais um ano com vocês. Gente, então é muita alegria eu estar aqui hoje para falar de um tema muito importante que abrange muitas pessoas, tá? Então, um acessório essencial e um guia completo também sobre bolsas, né? Eu vou mexer com grande parte aí da ala feminina que adora uma bolsa. Gente, isso daí é às vezes um item de coleção até das pessoas, né? Faz parte de todo o closet, todo o guarda-roupa de uma mulher, né? Diferentes estilos, diferentes modelos, diferentes texturas e materiais. A bolsa realmente é um acessório muito necessário e também muito fashion. E até pode ser objeto de muito desejo e de muito luxo, porque sabemos aqui que tem desde as mais simples até as mais luxuosas, que valem até valores equiparados a verdadeiras joias, né? E que movimentam aí o mercado de luxo, né? O mercado, um nicho bem específico. Então, gente, esse acessório, eu novamente aqui, abrindo um parênteses, também compartilho com vocês a pesquisa feita pela consultora de moda Tita Guiar, na publicação no Senac, e outras pesquisas imersas, sobre as minhas impressões pessoais e os meus apanhados aqui sobre moda. Gente, esse acessório eles vem sendo usado desde a Idade Média, tanto por homens quanto por mulheres. Né? Geralmente a gente fala, né, bolsa, mas a gente alia mais a figura feminina, mas a ala masculina também é super adepta em peso, porque quem precisa utilizar a bolsa? Todo mundo, não é, pessoal? Então, até para trabalho, enfim. Bolsa realmente é um item de necessidade de carregar, não é mesmo? Então, gente, no século XVI, a enorme procura por bolsas fez surgirem por toda a Europa sociedades especializadas na confecção desse item. A bolsa passou a ser indispensável no final do século XVIII, quando se tornou necessário aliviar a quantidade de objetos carregados pelas mulheres em seus bolsos. Então, é assim que começou a história da bolsa, pessoal. De forma geral, as bolsas eram carregadas na mão e produzidas com o mesmo material das roupas, que era para ter uma combinação, uma harmonia, né? Hoje, gente, a gente sabe, né, que pela mundo fashion, o que menos precisa se combinar é roupa com bolsa, né? Hoje em dia, aceita-se muito cores diferentes de roupas, com bolsas, texturas diferentes, modelos diferentes. Até eu já em outros programas falei aqui para vocês sobre o tapete vermelho, e a gente vê aí bolsas temáticas, né? Por exemplo, bolsa com formato de pipoca de cinema. Então, a ousadia e a criatividade não têm limites por aqui. Gente, a industrialização, que invadiu o mundo da moda no final do século XIX, fez com que se diversificassem as formas, os tamanhos e os materiais utilizados. Com o poder de protagonista, a bolsa pode mudar de estilo, cor e formato, mas continua sendo a companheira inseparável da mulher. Em especial, né, pessoal? Indispensável para compor um look e útil no dia a dia. Uma perfeita representante do universo das mulheres, né? Confere atitude também ao visual que ela deseja. Gente, você que adora uma diquinha, lá vão algumas diquinhas aqui para vocês. Em todo guarda-roupa é necessário haver uma bolsa de formato e cor mais clássicos, perfeita para manter a harmonia em qualquer produção e que permita que você a combine com as roupas que quiser. Invista na qualidade, certamente você vai usá-la durante anos. Isso é verdade, né, pessoal? Uma bolsa boa realmente não dói no bolso se você investir, porque você vai tê-la por muitos anos, né? Então, vale a pena pensar nisso no momento de adquirir um produto como esse. Aposte em bolsas maiores para o dia, bolsas pequenas para a noite e bolsinha de mão ou carteira de tecido nobre com ou sem pedraria para as festas. Então, essas são dicas bem importantes, né, gente? Quanto ao tamanho e quanto ao tecido, né? Para você saber o que você usa no dia, na noite ou nas festas.
Quem carrega muita coisa na bolsa deve, ao comprar uma, ver se o modelo pretendido possui os necessários compartimentos internos. Isso é muito importante, né, pessoal? Você que precisa aí levar chave, celular, para não riscar o celular, a chave, enfim, é importante que tenha esses bolsos separados para você não danificar as coisas que você está carregando. Então, as que têm bolsos externos garantem um espaço extra. Eu sou muito adepta, eu gosto muito disso, porque eu gosto de separar chaves com as moedas, né, tudo organizado para também no momento de ter que procurar alguma coisa na bolsa, não ser aquele auê, né, pessoal? Porque bolsa de mulher tem essa fama, não é mesmo? Que parece um verdadeiro buraco negro, né? Então, às vezes tem gente que abre a bolsa no meio da rua, sacode e joga tudo para baixo para poder achar a chave de casa. Então, para você não cair nessa enrascada, gente, prefira uma bolsa de compartimentos extras, externos, que aí você vai se dar melhor na sua organização. Gente, prefira as de alças longas para serem usadas a tiracolo, as atravessadas ou as de alça lateral e as de alça curta. O material da alça deve ser confortável para que não machuque o ombro. Então, isso é muito importante, né, pessoal? Pensar também um pouco na saúde, né? No momento de utilizar esses objetos. Tem gente que utiliza bolsas muito pesadas, né? Com bastante coisa, bastante itens. Então, você precisa pensar realmente na sua postura, nos seus ombros, na dor que você vai ficar no final do dia, na coluna. Então, é importante você saber sobre isso. Tem umas que marcam muito, né? Então, as de alça transversal te garantem mais conforto e melhor distribuição do peso, tá bom, gente? Agora, se você se apaixonou por uma bolsa de cor forte, cheia de detalhes ou com alça trabalhada, tenha em mente que ela será o diferencial da sua roupa. Por isso, quando for usá-la, o restante da composição do look deverá ser bem sutil. Então, gente, então é isso. Se você quer dar um destaque para o seu look no que se diz respeito a uma bolsa de cor forte, então é melhor você maneirar nos outros acessórios, nos outros elementos, para que você dê destaque apenas à sua bolsa, que ela seja o ponto focal do seu look. Gente, roupas brilhantes ou bordadas, elas combinam com bolsas lisas, de textura simples e cores opacas. Então, gente, isso é bem verdade, né, gente? Porque o brilho, se já está na roupa, a informação está ali. Então, você precisa fazer esse contraponto, esse equilíbrio de balancear com bolsas lisas para que você não fique muita informação, muito exagero de brilho. Cuidado com o que você coloca dentro de bolsas transparentes, pessoal, porque por onde você passa, todo mundo vê o que há dentro dela. Especialmente, pessoal, se você está em ocasiões, né, de etiqueta social, festas e eventos, tome cuidado. Um bolso assim é muito chique, mas dependendo do que você carrega dentro, pode ser um mico, né? E também na hora da praia também, porque bolsas de praia geralmente possuem essas transparências. Então, se de repente você leva alguma coisa assim mais comprometedora, então não é bom você abusar muito da transparência ou então, eh, tenha parcimônia no momento de colocar. De repente, pessoal, uma ótima dica para isso é você colocar uma nécessaire, né, com os itens mais, íntimos, às vezes absorventes, coisas assim. Você coloca uma nécessaire dentro dessa bolsa transparente, que aí fica muito melhor, tá bom? Essa é uma outra dica aqui, eh, com base na experiência pessoal. Gente, as bolsas mais claras, elas ficam melhor com roupas de verão, assim como as mais escuras, elas acompanham melhor as roupas de inverno. Isso é bem verdade, né, pessoal? Então, aquela bolsa clarinha, tons clarinhos, remetem a dias mais quentes mesmo, né? E cores mais pesadas a dias mais frios. Gente, bolsas de peles de animais ou com estampas nesse padrão de animais são perfeitas para as mulheres que querem sugerir sensualidade. As de croco ficam ótimas com roupas caqui, que aí faz aquele contraponto, né? E de cor marrom. As de cobra conferem elegância a qualquer look básico. E as de estampa de zebra deixam sua composição mais moderna.
É verdade, né, pessoal, a zebra ela dá uma pegada mais moderna, né, porque, de certa forma, a pessoa precisa ter atitude ao optar por uma estampa como essa. Gente, bolsas grandes são uma tentação para quem gosta de carregar a vida dentro da bolsa. Mas esse hábito, além de sobrecarregar as suas costas, como eu dizia aqui, é um cuidado importante que você deve ter com você mesma. Deixa o acessório também, gente, deselegante. O acessório por si só fica muito deselegante quando usado com roupas mais sofisticadas ou sérias. Então, uma bolsa lotada, gente, pode ainda amassar o seu vestuário no local do ombro, onde a alça se apoia, e você ficar totalmente desfigurada, desconjuntada. Se você carrega muita coisa, vai amassar a sua roupa, não vai te trazer benefício. Gente, e formato e tipo físico? O tamanho da bolsa tem que ser proporcional ao seu. Essa é uma dica de ouro também, pessoal. Então, uma mulher pequena, ela vai sumir se ela usar um modelo grande, enquanto que uma mulher alta ficará maior ainda com um modelo pequeno. Então, para contrabalançar, né, essas diferenças, então é bom prestar atenção nesses detalhes de tamanho que também são importantes. Mais diquinhas aqui para vocês, gente. Geralmente, o formato da bolsa tem de ser oposto ao formato do seu corpo. Silhuetas longilíneas ficam bem com modelos arredondados. Já quem está acima do peso deve optar por formatos retos ou quadrados. Então, gente, outro dia, com base mesmo na minha experiência de venda de acessórios, né, semijoias, uma pessoa ia presentear uma amiga com um brinco e esse brinco era de bola, né, que era uma pedra redonda. Aí ela falou assim: Olha como a pessoa entende já é uma coisa até ou, estudada ou já é uma coisa mais, assim, inconsciente, mas, já com uma certa sabedoria, né". Então ela falou assim: "Olha, eu não vou levar apesar de bonito, eu não vou levar esse brinco para essa pessoa, porque senão vai ficar ela já tem um corpo bem redondo, vai ficar 2 coisas redondas, não vai ficar legal". Então ela comprou um outro brinco para fazer um contraponto realmente a esse excesso de peso dessa amiga. Então, realmente, pessoal, olha que sensibilidade, eu achei muito interessante a sensibilidade dessa amiga ao saber o que ornar mais com ela. Então é isso que a gente tem que ter no momento da compra, quando a gente vai comprar para nós mesmos ou para outras pessoas. Então, gente, fazer esses contrapontos são importantes. Se você é baixa, dê preferência a alças mais curtas. Quadris largos pedem bolsas tipo baguete, que ficam embaixo do braço. Sabe aquelas bolsinhas que vão embaixo do braço? Então, realmente dá também essa contraposição ao volume maior embaixo. Se você tem seios grandes, aí no caso o volume é em cima, use bolsa na altura dos quadris, que aí também vai te dar um equilíbrio. Encontre um modelo que combina com seu estilo pessoal, o seu tipo físico e suas necessidades. Sempre, né, gente? Essa é uma regra que vale sempre para todo e qualquer acessório, né? E vestuário também. Agora, se você quer compor looks elegantes, pessoal, então aqui a gente tem uns destaques super importantes aqui. A bolsa estilo Kelly da Hermès, criada em 1935 pela Maison Hermès, recebeu em 1955 o nome Kelly em homenagem à princesa Grace de Mônaco. Milhares de lojas espalhadas pelo mundo oferecem esse clássico da moda com modelagem semelhante nos mais diversos materiais, para quem sabe carregar com elegância. Então, não é só o fato de carregar, né, pessoal? Se você já tem que carregar muitas coisas consigo, então bora ser elegante, não é mesmo? Aí depende aí do potencial de cada um, não é mesmo? Mas, gente, tem bolsas para todos os tipos e para todos os bolsos também. Aqui é para quem realmente pretende um look muito diferenciado, muito além, que vai muito além aí de muitas expectativas. Agora, a bolsa em matelassé, pessoal, esse é um clássico, um exemplo de elegância
modelo de couro e matelassé, com alças de corrente, foi criada pela estilista francesa Coco Chanel em 1955. Se você usar um colar, pessoal, evite um que seja chamativo, pois a alça já é de corrente. Então, gente, misturar a corrente da bolsa com um colar que seja muito chamativo não vai ser legal, vai ficar um pouco conflitante. Gente, agora a bolsa baguete é uma mania mundial, pessoal. Ela vai bem acompanhando desde um belo jeans, mais camiseta branca, até um vestido coquetel. A criação original é da grife Fendi, que confecciona cada unidade inteiramente à mão. Agora, as bolsas de trabalho, pessoal. A bolsa de trabalho ela deve ter uma cor neutra e ser de um tamanho médio, além de muito elegante, tá, pessoal? Então, você tem que prestar atenção no seu dress code também profissional, que é muito importante. É a imagem que você vai vender para as outras pessoas no momento do seu trabalho. Então, gente, a Croco, por exemplo, tem a vantagem da praticidade, que ela possui bastante espaço e bolsos, tá? E combina com praticamente tudo, dentro de uma sofisticação sem limites. Eu separei algumas imagens também que vocês vão poder conferir no vídeo sobre os diversos modelos e tipos de bolsa que eu estou falando aqui no vídeo, tá? Então vocês vão ver e entender claramente sobre o que eu estou falando aqui ao olhar essas imagens. Agora, pessoal, para compor looks de noite e de festa, a carteira de tecido luxuoso, os modelos lisos acompanham produções exuberantes, quando bordados ou com texturas trabalhadas, a bolsa tipo carteira é que é o show. Muitas vezes, pessoal, a bolsa é o próprio destaque do look. Ela vira mesmo a protagonista e dá o show num evento. Então, tem bolsas de festa muito lindas, muito exuberantes. Então, se você que quer investir numa coisa assim, fora do comum, de repente você vai com um look básico, né, um vestidinho pretinho básico, mas aí você pode investir numa bolsa dessa exuberante, glamurosa, que você vai chamar muita atenção. Você tem que carregá-las, gente, na mão, tá? O que ocasiona certa falta de privacidade. Não coloque muita coisa, essa é a dica preciosa que eu dou aqui dentro. Caso contrário, ela perderá a forma e a elegância. E muitas vezes nem fecha, né, gente? Essas bolsas elas são tão chiques que são para carregar realmente o essencial. Então, assim, acessórios, de itens de muita primeira necessidade. Cartão de crédito, documento, dinheiro e um batonzinho e muito poucas outras coisas, né. Então, gente, tem que pensar nisso. Agora a bolsa de mão, pessoal, ela possui alças, mas na maioria das vezes usa-se carregada na mão. É maior que a carteira, é aquela bolsa que você suspende ela assim. Também é muito chique, viu, gente? É muito, bacana também, dá um visual bem elegante. Mas tem gente que não acha prático, né, por não ter por carregar na mão, né. Mas mesmo assim é maior que a carteira, cabe mais coisas, então a bolsa indicada para quem vai carregar mais coisas. Gente, a bolsa tiracolo, com alças finas e de tamanho pequeno, ela fica bem chique, por exemplo, para um coquetel. Eu acho bem prática também, gente, bem legal. A bolsa clutch, pessoal, combina com vários tipos de roupa de festa e deve ser carregada na mão. Essa clutch também é queridinha das festas, das celebridades, em todos os momentos como esse, realmente as clutches são muito bem usadas. E para compor looks do dia a dia, pessoal, a bolsa Shopper Bag. Ela é ótima para quem gosta de guardar a vida dentro da bolsa. O tamanho deve ser compatível com a sua altura. Então, gente, é uma bolsa é maior, mais descontraída. Você só deve tomar mais cuidado com a altura. E uma bolsa de praia, pessoal, é um acessório para dar mais charme ao seu look, seja na praia ou na piscina. Elas realmente foram incorporadas na moda praia, né, porque você sempre precisa carregar coisas, até no momento de ir na praia. Protetor solar, quem vai carregar um celular para tirar belas fotos, saída de praia, realmente, então a bolsa aqui se faz muito útil e necessária. Então aqui e além do que você pode dar um charme extra no seu look.
né, longe de usar uma bolsa de dia a dia no momento praia, tem que ser uma bolsa específica para praia mesmo, que você vai ficar muito melhor, eh, ornada. Gente, a bolsa cruzada, a tiracolo ou transversal, ela te garante praticidade e funcionalidade por ser cruzada pelo corpo. Eu sou realmente muito adepta dessa bolsa, acho muito prática, eu uso bastante no meu dia a dia, gente. E a bag fan, pessoal? Elas são irreverentes e super divertidas. São bolsas exclusivas, originais e que podem ser de marcas de luxo ou customizadas em casa. Essas são aquelas que vêm para alegrar o seu visual. O próprio nome já diz, né, pessoal? Bag fan. Então, são bolsas divertidas, aquelas que gostam de originalidade e exclusividade. Aí, pessoal, até aquelas que eu citei para vocês aqui, que são aqueles modelos de bolsa temáticas, né? Como, por exemplo, a bolsa pipoca de cinema, né? Então, realmente é para quem quer um look bem divertido. E as mini bags ou mini bolsas, pessoal, são bolsas em tamanho miniatura, feitas para carregar somente o essencial. Elas são super femininas, elas podem nos acompanhar desde o almoço até as baladas. Carteira, gente. O nosso estilo é revelado em detalhes, então por isso a carteira que você tira de dentro da bolsa deve ser escolhida por sua qualidade, praticidade e beleza. Leve em conta suas necessidades também. Compartimentos para talão de cheques, cartões de créditos, documentos, cartões de visita, bolsinha para moedas, enfim. Encontre um modelo que lhe garanta um máximo de organização. A mesma coisa, a mesma regra que vale para a bolsa de organização, também vale para a carteira, né, pessoal? Tem gente que começa a amontoar dentro da carteira muitos papeizinhos, né? Papeizinhos, cartõezinhos que recebe na rua, fatura de cartão de crédito, enfim. E aí a carteira começa a virar uma bagunça, né? Então, se você quiser aumentar a vida útil da sua carteira, opte por porta-níqueis avulsos, são aquelas bolsinhas porta-moedas. Eu sou super adepta disso porque realmente não dá para jogar a moeda dentro da bolsa, porque senão você não acha de jeito nenhum na hora que você precisa. Então, e outra coisa, se você colocar dentro da carteira, elas deformam a sua carteira. Então, gente, outra coisa, outra dica também não coloque muito volume, o volume maior do que a capacidade da carteira, do que ela suporta, porque o visual ficou horrível, tanto para as mulheres no momento de abrir a carteira de dentro da bolsa, mas como principalmente para os homens. Os homens que muitas vezes não carregam bolsas ou pochetes ou mochilas, aqueles homens que gostam de carregar as carteiras nos bolsos, porque se tiver muito volumosa, elas ficam horríveis, aumentando o volume dos bolsos, aumentando o volume quem usa atrás aqui do bumbum, então fica muito feio, muito deselegante, chega a parecer até um sanduíche, gente. Então não fica legal, tomem cuidado com isso. Gente, as mochilas. As mochilas são uma espécie de bolsas mais informais. Muitos homens aderem a esse estilo, né? E as mulheres também é muito prático quando você vai andar de metrô, que você precisa ter as mãos livres nos transportes públicos em geral, ônibus, enfim. E com looks mais informais, mais esportivos, elas são muito práticas, elas são muito adequadas para distribuir o peso nos ombros, para suas costas, realmente é muito bom. E para viagem, então, nem se fale, né, pessoal? Elas são usadas nas costas, dando mais liberdade de movimentos nas mãos, né? E também propondo aqui looks mais descolados também, né, gente? E criança, então, se faz uso adoidado disso, né? Melhor forma de transportar coisas. Gente, e o material das bolsas? Escolha aquele que tem mais a ver com seu estilo, tá? Então, existem vários tipos de materiais. Cada um deles tem um estilo, escolha aquele que se adeque mais ao seu. Couro, pessoal. Quanto mais se usa o couro, mais bonito ele fica, tá? Então, isso é uma coisa interessante. O ouro é como o vinho, o couro é como o vinho, pessoal. Então, quanto mais usa, mais ele fica legal. Camurça, gente. Perde logo o formato original, porém é macia,
tá? Essa é uma vantagem da camurça. O nylon, ele é fácil de limpar e bastante resistente, apesar de indicado para looks bem informais. A cobra, pessoal, é super elegante, mas para quem quer gastar muito. Geralmente são bolsas mais caras por esse material, né, pessoal? Agora umas diquinhas aqui preciosas também de cuidados com a sua peça, porque você que vai investir numa bolsa, você tem que ter cuidado também, né, no momento de para que ela tenha uma duração maior, não é verdade? Gente, se o couro for texturizado, arranhões e outros estragos serão bem menos perceptíveis. Então, gente, no momento de adquirir uma bolsa de couro, é interessante você procure mais por texturas, porque senão fica aparecendo os arranhões. Para limpar o nylon, pessoal, use um pano úmido. Para tecidos em geral, um pouco de Scotch Guard, ok? Para limpar o couro, pessoal, passe um pano úmido também, não tem erro. Caso o estrago seja grande, utilize uma graxa incolor. Então, ó, pessoal, uma dica aqui do que pode ser usado no couro. Gente, agora nunca use produtos químicos para limpar pele de animal. Por serem muito sensíveis, elas ficam manchadas. Prefira um produto à base de cera de abelha sem gordura. Olha que interessante, pessoal. A cera para limpar aqui a pele de animal, né? Sem gordura, ela não vai engordurar e vai limpar de uma forma natural. Gente, tendências de bolsas que estão sendo usadas esse ano e que prometem avançar aí um pouco em 2026. Gente, vemos um equilíbrio entre o clássico e o ousado, com materiais luxuosos, cores surpreendentes e texturas irresistíveis. Dos tons pastel inesperados às bolsas felpudas que remetem ao conforto, passando pela valorização de materiais alternativos e sustentáveis, há opções para todos os estilos. E já anunciando aqui, pessoal, as tendências para o verão de 2026. Elas estão transitando entre o essencial e o exuberante. Então, gente, a gente vê surgir uma temporada que une sofisticação artesanal, um maximalismo elegante e inovação, tanto em texturas quanto em cores. Dessa forma, os estilos refletem uma busca por propósito, autenticidade e expressão individual. Olha como a moda está autêntica, pessoal, no quesito bolsas, né? Então, né, no que diz respeito a bolsas, a informação de moda aqui está sendo carregada por todos esses elementos. Uma sofisticação ao mesmo tempo artesanal, um maximalismo que ao mesmo tempo é elegante e ao mesmo tempo uma inovação. Tá tudo isso para garantir uma autenticidade, uma expressão, uma individualidade maior. É o que a moda tem cada vez mais buscado, que a gente tem falado bastante por aqui. E a moda no geral, né, pessoal? Não só na bolsa, como no vestuário, até na casa, né? Então, é isso que o pessoal tem buscado e que o mundo fashion tem buscado e apelado. Para as bolsas, pessoal, um destaque para as artesanais em ráfia e crochê. Eu estava apresentando hoje mesmo um episódio que vocês vão conferir aí no ar, ou se já conferiram, porque os programas são gravados. Então, é sobre a moda crochê, pessoal. Uma arte manual, artesanal, muito bacana, que inclusive eu apresentei aqui para vocês, itens que já incorporei também no meu dia a dia, no meus guarda-roupas, como essa touca que eu estou usando aqui. Vocês encontram lá no nosso showroom da MV Store. A responsável por ela veio aqui fazer uma entrevista exclusiva com a gente, a Luciana, nossa parceira lá também. Então, gente, e o crochê, ele tem sido usado muito, bastante mesmo no vestuário, nos acessórios e também nos itens de vestir a sua casa. Então, pessoal, até na Casa Cor, como eu falei para vocês, apresentei um episódio aqui para vocês, eu reparei lá itens de crochê, trabalhos artesanais e manuais muito bacanas. Então, isso tudo, pessoal, está elevando o conceito do luxo para um luxo consciente, tá? Então, a valorização do trabalho artesanal é muito bacana. Junto a elas, maxi bags com couro macio e tecidos tecnológicos reforçam a funcionalidade. Então, pessoal, é muita atitude, é muita personalidade, mas sem esquecer do propósito pelo qual aquela peça
precisa funcionar. Então a funcionalidade também é tudo no momento de você escolher um item. Ainda, pessoal, temos vistos alças decoradas e correntes que tornando-se protagonistas da composição. Dessa maneira, os acessórios passam a ditar o tom da produção. E, mais uma vez, gente, a importância dos acessórios como protagonista de uma produção. Então, não deixe de investir em seu acessório, seja ela bolsa, seja eles outros acessórios, acessórios de cabelo, acessórios indispensáveis, colares, pulseiras e anéis. Vocês vão encontrar também no nosso Instagram, no nosso site, Vila das Joias. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo aqui, essencial esse manual. Beijos e até a próxima! Pronto.